O fermento sempre vai simbolizar a maldade, a malignidade e a hipocrisia que o próprio inimigo coloca no coração do homem. Desde o passado natural, a ordenança foi para tirar o fermento, principalmente na festa de Pessah, que é a Páscoa. E ali você vê a demanda de 7 dias, onde não se podia comer pão fermentado. A palavra em hebraico para fermento é seor, seor, seria seor em português. E você vai ver como essa exigência demandava que se tirasse todo hametz, essa palavra aqui, hametz, que é tudo que é fermentado. Até hoje eles procuram literalmente, em todo o processo do Seder de Pesach, procuram aí tudo que é pão fermentado para que não haja nada dentro de casa que tenha essa levedação, essa ação maligna do fermento. Logicamente, o fermento se usa no cotidiano, você vai ver sempre um pão bonito, inchado, bem, com certeza, processado com fermento, mas isso não é bem visto aos olhos do Eterno. Essa simbologia de um pão bonito, visivelmente, mas inchado e fermentado, simboliza quando uma pessoa realmente ela está aparentando algo, mas por dentro não há coisa boa. É por isso que, além da pressa de saírem ali do Egito, não havia tempo para preparar pão fermentado e, logicamente, o fermento, como nós sabemos, sempre vai simbolizar aquilo que não é bom, aquilo que é maligno. Então, na nossa saída agora espiritual daquilo que é o Egito, o mundo, para uma vida em Cristo, nós vamos deixando o fermento, tudo que é maligno e carnal, para trás. E agora vivemos uma vida de bênção, de santidade. Na Páscoa, em Pesach, eles comem esse pão que é o matzá, é o pão ázimo. O matzá é comido que é como se fosse uma grande bolacha sem altura, sem essa fermentação, né? E com certeza isso vai simbolizar algo puro, algo santo. E você vai ver em várias passagens na Bíblia que o fermento vai simbolizar coisa maligna. O próprio Yeshua, quando ensinou sobre o fermento, ele falou, cuidado, ele advertiu em relação ao ensinamento, à hipocrisia dos fariseus, e ele usou o fermento como alegoria. Cuidado com o fermento dos fariseus. Você vai ver em Mateus 16, 6, 16, 11, em Marcos 8, 15, Lucas 12, 11, você vai ver nessas passagens como o próprio Yeshua falou, cuidado com o fermento. Ele falava com alegoria, muitos não entendiam, mas o Senhor estava dizendo com autoridade a malignidade, há somente aparência. E isso é algo muito sério. Temos outras passagens onde o fermento é colocado como uma coisa má, que não serve para a igreja. Só que é uma parábola que muitos até interpretado como algo diferenciado ou como o fermento colocado ali como algo benigno. Está junto normalmente com a parábola da pequena mostarda, que lá depois cresce, né? E muitos interpretam de uma forma tão simples essa parábola, mas ela é mais profunda do que você imagina. E justamente aparece também a parábola do fermento, que uma mulher, essa parábola está em Mateus 13:33, vou anotar aqui, Mateus 13:33, aparece essa parábola, 13:33, aparece essa parábola, e também aparece em Lucas 13:20 em diante, Lucas 13:20 em diante. Então, ali encontramos o que o próprio Yeshua falou. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 partes de farinha e ali coloca no fermento, separa com o fermento e depois essa massa vai crescer e vai levedar toda a massa. Isso parece algo muito bonito, como também muitos já vi apresentarem a parábola da mostarda. Muitos creem que isso se refere ao crescimento do reino de Deus, mas não é bem assim, preste atenção. Porque seria algo antagônico ver agora o fermento sendo visto como algo bom, sendo que o fermento desde o passado não é visto como algo puro, como algo santo. Quando é apresentada aqui nessas parábolas em Mateus e em Lucas, essa mulher simboliza a igreja.
E essa mulher está separando 3 medidas. Sempre quando você vê o número 3, você vai ver a representação da unicidade. Sempre explico isso. Número 3, o número shalosh em hebraico, representa algo que está unido, está unido, está em unicidade. A unicidade mais do que união até, porque uma parte precisa da outra. Por exemplo, o motor funciona em unicidade, uma peça precisa da outra. Se você tira uma peça, tudo para. Então, assim deve ser a igreja. Tudo que é a essência da unicidade, tudo que funciona. Meu corpo, por exemplo, e meu espírito e minha alma. É uma tricotomia, onde os 3 funcionam em unicidade. O tempo, passado, presente e futuro, o próprio dia, manhã, tarde e noite, a família, pai, mãe e filhos. Nenhuma dessas partes pode funcionar perfeitamente se não estiverem em unicidade. Tanta coisa que eu tenho estudado em relação a números, tenho vários estudos aqui no canal, e quando eu falo do 3, sempre falo que até a Terra está em terceiro lugar e nós temos elementos, principalmente a água, os elementos vitais, todos eles são compostos de 3. A própria água é composta de 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, temos H2O. Então nós vamos ver o número 3 apresentado de uma forma veemente. O próprio Yeshua, com 3 décadas, começou o ministério, e o seu ministério foram 3 anos, 33 anos ao todo. Foi colocado no meio de 3 cruzes. Tudo isso é uma simbologia muito preciosa. Ressuscitou ao terceiro dia, o terceiro céu. Tudo isso é uma conexão à unicidade. E um dos pedidos de Yeshua foi que eles sejam um. Agora nós vemos uma mulher. Essa mulher aqui representa a ação humana na igreja. Ação humana na igreja. E ela divide em 3 partes. A igreja devia estar nessa unidade, só que ela é dividida e fermenta. E, logicamente, essa massa esconde essa massa para fermentar. Isso pode simbolizar também, para quem queira entender isto, a ação humana da igreja permitindo que o fermento entre na igreja e corrompa muitas pessoas. A igreja de Cristo sempre será santa, porém há coisas malignas que já estão entrando e você pode confirmar isso no dia a dia. Há muitas pessoas que perante esses estudos, eu quero te perguntar, dê a sua opinião, é válido falar, porque muita gente vê essas exposições como uma crítica à igreja. E muita gente tem me falado, você está criticando a igreja, cuidado para não criticar a igreja, cuidado para não criticar os santos homens de Deus. Querido, não estou criticando. Eu creio que eu estou ensinando verdades e mostrando à luz da palavra evidências de coisas erradas. E você vai ver na doutrina, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, você vai ver homens de Deus como Judas, você vai ver homens santos como o apóstolo Pedro, homens tomados pela unção do Espírito para escrever as epístolas e escrever a sã doutrina, e você vai ver em todas essas epístolas exortações e demonstração. O próprio Paulo nomeava eu nem nomeio pessoas aqui, não gosto de nomear, mas Paulo nomeava, ele fala, ei, Alexandre o latoeiro, o qual me causou males, ele sempre apresentava pessoas que estavam o defraudando, fazendo coisas erradas, anunciando coisas malignas e anunciando principalmente com veemência para a igreja aquilo que estava mal feito e estava deturpando e deteriorando a igreja na essência da sua doutrina, queridos. Isso é algo que precisa ser feito. Eu não posso pregar o evangelho simplesmente de alegrias, de mel, de amor. Não, preciso anunciar também o evangelho da advertência, o evangelho que traz à luz a verdade e coloca em evidência numa apologia, numa defesa da fé. Eu preciso fazer com que a igreja entenda o que é verdadeiramente a doutrina de Cristo. E lógico, há muita gente hoje fermentada. Hoje temos muitas doutrinas malignas, temos muitos moveres que não agradam ao Senhor. Vemos muitas igrejas que eu sempre critico, porque, repito, fiz parte disso. E uma vez escutei uma frase muito poderosa que dizia assim, hoje em dia há muita gente na igreja, muitos homens da igreja procurando a melhor metodologia. Todos querem a melhor metodologia, mas
O Eterno está procurando melhores homens. Todos querem a melhor metodologia, mas o Eterno está procurando melhores homens, homens santos. Todos querem fórmula secreta, todos querem um monte de coisas para poder levantar uma igreja gorda, farta, com fermento, que possa aparecer, que possa ficar em evidência no status, nas redes sociais. E todos querem a fórmula secreta para isso, para crescer, para aparecer, para ter isso, aquilo e o outro. Porém, o Eterno está procurando melhores homens, homens santos, homens que não se corrompam, homens que preguem a verdade, homens que neguem a maldade do mundo, a maldade da política, que não se misturem, que não entrem no fermento de Satanás. E a advertência é ainda, cuidado com o fermento dos fariseus. Hametz, tire o Hametz, tira o Hametz dentro da igreja, tira o Hametz, aquilo que está fermentado, aquilo que é maligno. Essa mulher separa, divide aquilo que devia estar junto na unicidade, ela separa. E é o que está acontecendo hoje em dia, muita gente segregada, separada. O denominacionalismo está dividindo e fazendo com que haja sectarismo dentro da igreja. Isso não é de Deus. Então, o fermento sempre será apresentado como algo maligno. Veja aqui em primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5, 6 em diante. Primeira aos Coríntios 5, 6 em diante. Olha o que diz Paulo se referindo ao fermento. Olha, é bem claro aqui. Ele diz, não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, não é um pouquinho de coisa ruim que é permitido, não. A ação maquiavélica, a ação maligna vai fermentar, vai crescer e vai estragar tudo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Olha o que diz aqui. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, o matzá é colocado aqui como exemplo para que não haja corrupção. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, o matzá, da sinceridade e da verdade. Diz aqui no 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis. Essa é a questão, é a associação dos que se dizem homens de Deus, apóstolos de Deus, bispos, pastores de Deus, se associando a coisas que não provêm, com os que se prostituem. Isso que nós estamos vendo, pastores, líderes e uma ala da igreja, principalmente denominacional e dos que pregam metodologia, se prostituindo, porque com certeza essa devassidão alcançou o mundo. Então a palavra é clara, onde há uma demanda para que a igreja não se prostitua, não se associe a coisas malignas e se livre dessa fermentação que não agrada ao Eterno. Precisamos estudar a palavra do Senhor. Te convido para estudar conosco. Vá na descrição do vídeo, universidadedorreino.com, e você vai crescer e você ajudará uma grande missão a ser desenvolvida. Que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração.